E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre infecção pelo HPV, um tema bastante importante porque o HPV é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo uterino. A gente já viu aulas sobre câncer de colo uterino, principalmente falando sobre o rastreamento, e a gente viu também que o HPV acaba sendo o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, por isso que a gente tem que ficar atento e saber um pouco mais sobre essa infecção, principalmente quais são os tipos mais associados ao desenvolvimento de câncer, vacina, quanto que é indicado. Então, vamos lá. O HPV, que é o papiloma vírus humano, é um vírus DNA, de fita dupla. Ele faz parte do gênero papilomavírus, daí o nome dele, papiloma vírus humano, o HPV, certo? A gente tem diversos tipos de HPV. Só que a gente vai ver quais são os principais deles, justamente que vão ser aqueles que vão acabar sendo abarcados pela vacina. Então, a gente tem como principais sorotipos e os mais relacionados ao desenvolvimento do câncer, então são os mais oncogênicos, a gente tem o 16 e o 18. Mas o HPV, além do câncer de colo uterino, ele pode fazer lesões benignas, que é o condiloma acuminado. E a gente vai ter dois sorotipos mais associados ao condiloma acuminado, que são os 6 e 11, certo? Então, quais são os principais? 6, 11, 16 e 18. Quais são os mais oncogênicos, ou seja, os que estão mais relacionados ao desenvolvimento do câncer de colo, 16 e o 18. E os que estão mais relacionados ao desenvolvimento do condiloma acuminado, ou seja, são bem menos oncogênicos, a gente tem o 6 e o 11, certo? Como principal prevenção para o HPV, a gente vai ter a imunização, que vai ser feita através da vacina. Lembrando que a HPV acaba sendo uma IST. Então, para prevenção também, recomenda-se, obviamente, o uso de preservativo durante a relação sexual. Mas, além dessa proteção de barreira que a gente tem para a infecção pelo HPV, a gente tem também uma proteção relacionada à imunização, que é a vacina. Então, a vacina do HPV, que vai ser feita de VLP, é uma vacina que tem disponível no Sistema Único de Saúde. E ela tem indicação a depender da faixa etária. Inclusive, essas indicações tiveram várias atualizações e a última atualização foi agora, de 2022, que foi o que eu trouxe aqui pra gente ver na aula, certo? Dessa vacina, a gente pode ter a vacina bivalente, ou seja, que só tem os sorotipos mais oncogênicos, o 16 e o 18, então protege desses dois sorotipos mais oncogênicos, e a gente tem como doses padrão fazer em 3 doses, certo? Com 0, 1 e 6 meses. E a gente tem a vacina quadrivalente, que é justamente a vacina fornecida pelo Ministério da Saúde, tá? Então, a vacina quadrivalente é a vacina que a gente recebe pelo SUS. A vacina quadrivalente pega os 4 tipos principais, o 6, o 11, que são relacionados ao condiloma, né, acuminado, e o 16 e o 18, que são relacionados ao câncer de colo uterino. Então, a gente tem essa quadrivalente, que é a vacina fornecida pelo SUS. O ideal dela também era para ser feita em 3 doses, de 0, 2 e 6 meses. A gente vai ver que não vai ser feito para toda a população essas 3 doses. Então, essas 3 doses vão estar indicadas para populações especiais, certo? Como é que é feita, então, a vacinação contra o HPV, a depender da faixa etária? Antes, tinha uma recomendação para meninas e uma recomendação para meninos. Então, como é que era antes? Meninas recebiam a vacina dos 9 aos 14 anos e meninos recebiam a vacina dos 11 aos 14 anos. Isso mudou. Agora, meninos e meninas vão receber a vacina contra o HPV a partir dos 9 anos. Então, tem indicação, tanto menina quanto menino vai receber a vacina contra o HPV dos 9 aos 14 anos. E esses pacientes que não têm nenhum comprometimento do sistema imunológico vão receber essa vacina em 2 doses. Então, faz a primeira dose agora, depois de 6 meses faz outra dose. É assim que vai ser feita a imunização desses adolescentes, certo? Só que aí a gente tem indicação de vacina para aquela população especial, que são os imunossuprimidos. O que é isso? Aquelas pessoas que convivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos e pacientes que estão em uso de quimioterapia, porque a gente sabe que dá uma queda brusca e importante do sistema imunológico à quimioterapia. Então, vão ser considerados também imunossupressos. E para essa população especial, a gente tem uma indicação maior de faixa etária. Antes também tinha uma diferenciação de homem para mulher. Agora, em 2022, isso foi uniformizado. Então, tanto meninos, né, homens, quanto meninas vão fazer a vacina dos 9 aos 45 anos. Antes, a recomendação era de se fazer dos 9 até os 26. Em 2022, isso mudou. Os dois, agora, tanto homem quanto mulher, vai fazer a vacina dos 9 aos 45 anos. Isso para aquela população que tem alguma imunossupressão, certo? E essa população vai fazer em 3 doses, que é justamente o recomendado
de se fazer na quadrivalente. Então, vai fazer uma dose agora, depois de 2 meses faz a segunda dose, e depois de 6 meses da primeira dose, vai fazer a terceira dose e aí completa o esquema de vacinação. Certo? Então, fica ligado que isso foi a atualização agora de maio de 2022. Beleza? Pronto, isso aqui é quando a gente vai precisar vacinar os pacientes, quando é que está indicado, como é que é pelo Ministério da Saúde. Só que além do desenvolvimento do câncer de colo uterino, que é uma coisa que a gente viu em outra aula, a gente tem o desenvolvimento desses condilomas acuminados, que é o condiloma próprio do HPV. E a gente tem que saber como tratar. Então a gente pode utilizar algumas medicações tópicas para o tratamento do condiloma. Então a gente pode utilizar o ácido tricloracético, pode utilizar o imiquimod a 5% e pode utilizar a podofilina e o 5-fluoracil. Por que eu coloquei separado? Porque existem algumas indicações. E lembre-se que gestante também pode desenvolver condiloma acuminado, pode ter infecção por HPV e fazer aqueles vários condilomas, que são aquelas lesões verrucosas, certo? São aquelas verrugas que aparecem na região genital, algumas crescem tanto que ficam parecendo vegetações. Então isso que é o condiloma acuminado. O ácido tricloracético acaba fazendo uma cauterização química ali no local da lesão. O ácido tricloracético vai ser a única medicação que a gente vai poder utilizar na gestação. Dessas medicações todas que eu mostrei aí, a única que vai poder ser utilizada na gestação é o ácido tricloracético, certo? O ácido tricloracético é um ácido que vai promover uma cauterização química naquela verruga e com as aplicações aquela verruga vai sumir, certo? O condiloma vai sumir. Qual é a peculiaridade do ácido tricloracético? Ele não pode ser auto-aplicável, ou seja, não tem como a gestante comprar o ácido e ela mesma aplicar em casa. Por quê? Porque ele promove uma cauterização química. Tem que ser feita por um profissional de saúde, por um médico, porque a gente tem que aplicar exatamente no local da lesão. O ácido tricloracético é um ácido que acaba corroendo muito se aplicar no lugar errado, então por isso que não pode ser auto-aplicável, certo? A única medicação que pode utilizar na gestação, ácido tricloracético, e ele não é auto-aplicável. A gente pode utilizar fora da gestação o imiquimod, que é uma medicação auto-aplicável, então a paciente ela pode fazer essa auto-aplicação em casa. E não vai poder ser utilizado na gestação, porque ele acaba tendo uma ação teratogênica, então não pode ser utilizado na gestação, por mais que seja tópico, certo? E a podofilina e o 5-fluoracil que a gente também vai poder utilizar, que podem ser auto-aplicáveis, mas não pode se utilizar na gestação, certo? E com relação à via de parto, quando é que a gente vai indicar cesárea, quando é que a gente indica o parto vaginal? O parto cesáreo só vai ser indicado para paciente que tem condiloma acuminado pela infecção pelo HPV se o condiloma estiver obstruindo o canal de parto. Se o condiloma não estiver obstruindo o canal de parto, não tem problema dessa criança nascer por parto vaginal, certo? Então, qual é a indicação nas pacientes que têm condiloma acuminado de se fazer uma cesariana se esse condiloma estiver obstruindo o canal de parto? Só nessa situação a gente vai indicar o parto cesáreo por conta da infecção pelo HPV. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre infecção pelo HPV. Essa é uma aula mais curtinha mesmo. O principal aqui dessa aula é a gente falar sobre a vacinação, que mudou em 2022, então fica ligado nisso, e falar sobre a questão do condiloma acuminado, como é que a gente trata e principalmente que o ácido tricloracético é o único que a gente pode utilizar na gestação, mas ele não pode ser auto-aplicável. Beleza? Com relação ao câncer de colo uterino, rastreamento, estadiamento e segmento, a gente viu em outra aula. Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.